Olá, você! Aqui mais uma vez com o terceiro episódio da nossa série Como Lidar com as Dores da Vida. E eu já quero começar aqui perguntando: você está gostando dessa série? Fala aqui para nós, deixa aqui um comentário, deixa um coraçãozinho assim para nós, dizendo que você está recebendo do nosso coração para o seu coração. E também deixa aqui seu compartilhar das suas dores também com a gente, porque isso é importante e a gente pode estar orando por você também. Então, aqui eu, Josi Oliveira, Márcia Soares, Márcia Romero e Marisa Soares. Não vou editar, vai desse jeito, gente. Como vocês estão hoje? Fala aqui com os nossos queridos. Olá, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Nós estamos aqui de novo para dar continuidade ao poder de cura que vem quando você coloca sua confiança em Deus. Vamos lá, gente. Olá, bom dia a todos, boa tarde, boa noite, aonde você estiver. Continue conosco. Se você não assistiu os outros, tem dois antes desse. Volta lá e você vai entender tudo o que está acontecendo. E eu É tenho verdade. certeza que você vai mudar a sua maneira de viver a partir deste momento, tá bom? Com certeza. Então, olha, mergulha aqui conosco nessa conversa, pega a tua água, o teu café e as tuas anotações aí, porque muita coisa também vai ter aqui para você. E eu quero ler Salmos 34, de 19 a 20, que diz: O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas, protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Gente, que lindo esse texto, né? Ele nos protege de tudo e até os nossos ossos. Está tudo protegido pelo Senhor. Então, mesmo que você passe Amém. adversidades da vida, tribulações, que tudo isso se volta pela dor, né? O Senhor está nos livrando. E o Senhor fala aqui dos justos. Quem são esses justos? Eu e você somos justos. Marisa, Márcia, né? Amém. Todos nós que estamos em Cristo Jesus somos esses justos. Então, nós estamos aqui direcionando esse episódio para você que passa dores e que está em Cristo, tá certo? Aquele que você crê em Cristo. Se você que está nos seguindo ainda não crê, volta nos outros episódios também para você se fortalecer mais, entender mais o que é isso. E você pode hoje passar a abrir a sua boquinha e convidar o Senhor Jesus para entrar na tua vida, no teu coração também e começar a crer nele, tá bom? Então fica aqui firme com a gente. Bom, para esse episódio, nós estamos falando de dores, a gente explicou um pouquinho o que é a dor, nós falamos no segundo episódio sobre a dor emocional, né? O primeiro foi a dor da perda, o segundo a dor emocional, e como é esse processo que acontece em nós, e desse aqui a gente quer também trazer para você um ensinamento sobre Mateus 5,45, que também diz assim, ó, para que vocês venham a ser filho de seu Pai, que está nos céus, porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Isso quer dizer que tanto aqueles que são justos como os que são injustos, nós estamos dizendo que os injustos aqui são aqueles que ainda não estão em Deus, né, estão em Cristo. Todas as pessoas, elas têm chuva e têm sol. Tudo que acontece, isso quer dizer, em outras palavras, que tudo que acontece nas nossas vidas pode acontecer tanto com aqueles que creem em Jesus, como aqueles que não creem. E às vezes, nós que temos essa vida em seguimento a Jesus, seguimos a Jesus, às vezes podemos não entender por que passamos aflições na vida. E talvez aquele outro que não tem essa vida, ele às vezes parece que a vida dele é mais fácil. Tem muitas pessoas que questionam a Deus porque coisas acontecem com a vida do outro, pessoas morrem, pessoas perdem coisas, pessoas estão falidas às vezes. Quantas situações vêm que a gente pode olhar para o nosso lado e está acontecendo no mundo e a gente começa um questionamento com Deus. Eu quero te dizer que pela minha fé em Deus, eu não creio que Deus prepara esses momentos ruins para nós. Mas sim, nós temos escolhas e essas escolhas nos permitem passar por esses momentos. Então, morrer, as pessoas precisam morrer. E às vezes elas não vão morrer só na velhice, elas morrem em qualquer momento da vida. Então a gente vive perdas e a gente sofre com as perdas, mas faz parte do jogo da vida.
pessoas adoecem, não é o Deus que vai lá e põe uma doença nessa pessoa. Pode ser que em alguns casos Deus permita, pode ser que em outros casos a vida da pessoa buscou isso. Tem pessoas que não se cuidam, né? E se extravasa em uma vida desregrada, irresponsável, e elas vão ter consequências disso. Então, entenda que coisas acontecem com direcionamento de Deus e coisas vão acontecer que não tem nada a ver com Deus. Tem uma pessoa que disse assim, eu orei, pedi ajuda para aquele pastor e arrumei um trabalho. Aí ele ficou super feliz dando testemunho. Alguns meses depois ele foi mandado do trabalho, foi pedir ajuda de novo ao pastor. Aí o pastor disse assim, eu não vou mais orar por você, porque ou você é incompetente o suficiente para não ser merecedor daquele trabalho, ou Deus não quer que você trabalhe. Algum tempo depois, essa pessoa veio a ser um empresário e muito bem sucedido. Então, mostrou que não era incompetência dele, mas sim o destino dele era outro. Então, quer dizer que a dor ela traz um caminho, vamos dizer, um farol para o destino que nós temos que seguir na nossa vida. O que vocês acham disso, meninas? Estou de pleno acordo, concordo com tudo. É isso mesmo, gente. Vou falar uma coisa para você. É tão impressionante quando você consegue entender isso. E nós estamos falando sobre injusto e justo. O que é ser justo? Justo é você crer no Senhor Jesus. Porque a Bíblia fala que Jesus é a nossa justiça. Ele se entregou por nós. Sabe por quê, gente? Porque nós estamos no mundo mal. E a vida desse mundo mal é muito breve. Se nós vivemos, vamos dizer aí, né? Vou aumentar um pouco os anos, porque eu vi, gente, que tem pessoas. Eu vi um vídeo assim que passaram para mim, que uma mulher com 150 anos, coreana, se eu não me engano. Gente, então eu vou dizer aí, se você chegar a 150 anos, é um tempo muito breve para o que você tem de eternidade. Entendeu? Você vai viver para a eternidade. 150 anos é muita canseira e muito empate para viver num mundo tão cruel. Entendeu? Então, o que a gente fala de injustiça é o seguinte: você sabe, todo mundo aqui, né, todos vocês que estiverem nos ouvindo, você vai saber o que é injustiça. Por quê? A gente vê injustiça muitas vezes na questão política, a gente vê muitas vezes injustiça nas questões de tratamento de pessoas com outras. Então, isso que a gente fala de injustiça. E quando a gente fala de justiça, a gente fala o seguinte: nós aprendemos a andar com Jesus. Para isso, você tem que dizer: Jesus é o Senhor da minha vida. Eu creio que Jesus é o Senhor da minha vida e ele veio para me redimir. Pronto, você se tornou justo. Esse é o primeiro ponto. A segunda coisa, você precisa entender o seguinte: quando você entrega a vida para Jesus, isso não te isenta de viver as dificuldades. Isso te fortalece para viver as dificuldades. Porque você reconhece Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E ele nos ensina que aqui nesse mundo breve, nós teríamos muitas aflições, porque esse mundo está nas mãos do nosso inimigo, do maligno, até o tempo determinado, porque também tem um tempo para isso acabar. Mas isso é um outro episódio que a gente tem que tratar. Então, como nós estamos tratando das dores, eu quero te dizer o seguinte: não ande sozinho. Chame Jesus para andar com você. E aí você vai ser transformado. E o poder da transformação vai trazer para você a autoridade para ser redimido. E aí você vai conseguir passar pelas suas dificuldades, olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé, sabendo que você já é mais que vencedor nele. É isso que nós estamos querendo compartilhar com você. Então, não importa o que aconteça, gente, se você já tem Jesus na sua vida, o Senhor é a fortaleza da tua vida, então não temas. É o que nós fazemos, é o que eu faço, a Márcia faz, a Josi faz. No momento da dificuldade, Senhor, o Senhor é a fortaleza da minha vida, eu descanso na sua sombra, eu estou sobre a rocha que é o Senhor é quem me guarda, me ajuda, me dá graça, me dá força para enfrentar isso e ter poder de resiliência para sair dessa situação e esperar a resposta que o Senhor tem para mim. Não é isso, Márcia? É verdade. Nossa, você usou todas as palavras para mostrar que realmente sem Jesus fica mais difícil, porque como a doutora Josi falou, tendo Jesus, acreditando que Jesus é o Senhor das nossas vidas e não acreditando, a gente vai ter mesmos problemas. A gente pode correr o risco de ser atropelado, ficar doente, ter um câncer, morrer. Isso é igual para todos. A diferença é o que a Marisa acabou de falar.
Quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor e diz, Senhor, o Senhor agora é o motorista, o dono, o Senhor da minha vida, é exatamente isso. Vem uma força sobrenatural, vem algo como a paz que excede todo entendimento. Não é a paz que o mundo tem que pagar ou que uma nação tem que ir na outra e assinar um tratado de paz. Não, esse tratado de paz não depende de nada, porque a qualquer momento, se alguém falar, é uma guerra. Mas a paz que vem de Cristo Jesus, do Espírito Santo, que habita em nós, ela excede realmente o entendimento da gente. É você estar passando por uma situação, ou então receber um diagnóstico médico como fala? Que vai te deixar Devastado. Thank you, devastador. E aí, nossa, gente, que palavra difícil. E aí você fica, e agora? Mas você está com uma paz que você fala assim, eu era para estar aqui chorando, deprimida, e é uma paz. Então, o Senhor Jesus, quando Ele é o dono da sua vida, Ele te dá essa paz, Ele te dá sabedoria. Vem umas ideias assim que você, meu Deus, como que eu pude fazer isso? Nossa, eu sou inteligente assim? É a sabedoria de Deus, é aquele amor, sabe? Aquele abraço que você sente, parece que é uma pessoa. Gente, por que a pessoa, então, que tem Jesus sofre tanto? Porque o inimigo das nossas almas, ele não está contra a Márcia, nem contra a Marisa, nem contra a doutora Josi. Ele está contra aquele que está em nós. Porque quando ele nos vê, ele olha para a gente, ele não vê a Márcia, ele vê Jesus Cristo, que é o protetor, que é o dono, que é o guia da Márcia. Então, é isso que o inimigo fica com raiva da gente, não é pela nossa identidade, é pelo que está em nós, que passou a ser a nossa identidade. Então, eu acredito que muitas pessoas ainda não vivem esse momento maravilhoso, porque não foi passado para elas a realidade do que é ter Jesus batendo a sua porta, porque ele não invade, ele sempre é convidado. Você precisa convidá-lo para fazer parte da sua vida, para fazer parte do seu dia a dia. Ele não vai vir do céu e agora eu vou tomar conta da Márcia. Não, eu preciso abrir meu coração e dizer, eu quero o Senhor agora na minha vida. Então, as nossas dores, porque a gente tem Jesus como nosso Senhor, é por causa daquele que não o suporta, daquele que Jesus tem a chave da casa dele, que é Satanás. Então, Satanás está desesperado porque Jesus tem a chave da casa dele e Jesus manda e desmanda. Então, ele ainda quer perseverança. Uma vez, um parêntese, eu estava assistindo uma entrevista da Maria Gabriela com uma pessoa e a Maria Gabriela falou, me dá um exemplo de perseverança. Aí ele, Satanás. Ela mesma fez assim. Aí ele, porque eu nunca vi uma identidade, saber que o fim dele está próximo, mas ele persevera até o último suspiro, ele vai perseverar em destruir aqueles que têm Jesus. Então, a gente tem que ser perseverante em Jesus, para que isso saia de dentro de nós, essa dor, porque vale a pena, gente, vale a pena ter Jesus como Senhor e Salvador, nosso guia da nossa vida, e você saber para onde você pode correr quando você precisa, para quem você pode entregar um problema que você não sabe a solução. É Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, que morreu por nós na cruz e quando ascendeu e voltou a morar com o Pai, deixou o Espírito Santo de Deus em nós. É o nosso consolador, é aquele que a gente pode confiar, é aquele que fala, não faz isso, vira para a esquerda, ou não, vira para a direita. Então, vale a pena. É a única dor que eu posso dizer para vocês, que vale a pena sentir.
Maravilha! Verdade. Já falaram assim praticamente tudo que a gente precisava trazer para conhecimento, né? Para que você tenha o conhecimento de como lidar, então, como que diferencia. Eu vou introduzir aqui a palavra os espirituais dos não espirituais, né? Porque É, estando em Cristo, nós desenvolvemos o nosso lado espiritual, né? E nós somos espírito, alma e corpo, então esse espírito, ele se vivifica em nós, e aí nos amém. traz esse direcionamento, como eu falei ali no início, a dor é o farol que está levando para um destino. Então, esses homens espirituais, né, homens ou mulheres, homem como ser humano, é que sabemos diferenciar e se apegar nessa força maior que é Deus e que nos fortalece no espírito para que a nossa alma seja fortificada e o nosso físico também. Então, o poder é tão intenso, tão profundo, que a gente nem tem noção e às vezes a gente não tem como imaginar com essa mente carnal, né? Mas a gente ativa esse lado sábio, como a Márcia falou, nesses momentos onde a gente recebe essas revelações, que você diz assim, não pode ser eu isso. Eu sei que eu sou uma pessoa inteligente, mas é inteligência demais, né? Então, às vezes você está perdido, às vezes você está com essa angústia, ou alguma coisa está te impedindo de ver, e aí vem essa clareza, como Marisa disse. Às vezes a gente vem através do conhecimento, porque o conhecimento traz a clareza de alguém que está falando, e de repente você está acontecendo isso com você agora, né? Nós estamos falando e vem clareza para você, como Marisa também falou lá no outro episódio, que ela aprendeu essa palavra. A clareza é o conhecimento do que está acontecendo na nossa vida, como a gente precisa proceder, o que mais a gente pode fazer, né? Que é de nossa responsabilidade fazer. E tudo isso a gente falou de uma outra forma nos outros 2 episódios. Então, a gente quer Verdade. concluir aqui esse episódio dizendo que teve um homem que sofreu muito, que foi Jó. A história de Jó, ela é muito triste, às vezes, quando a gente começa a assistir. Outro dia eu estava pregando sobre isso, e aí eu falei, eu tenho até preocupação quando eu começo a ler o livro de Jó, porque eu fico dizendo assim, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar agora? Né? Tem crente que faz isso. Quando está muito bem, eu falo assim, eu não vou passar por Jó, eu passo para antes, eu passo depois, mas eu não vou para só just in case, caso o Senhor queira me ensinar. Porque Verdade. a palavra de Deus diz que Satanás estava ali caminhando e observou a Jó. E quando ele observou, ele foi conversar com Deus sobre ele. Aquele é um homem justo e fiel, diz assim, né? Mas aí, depois de tudo que aconteceu com Jó, ele perdeu tudo, gente. Foi um dia, veio assim uma enxurrada na vida dele e ele perdeu tudo. Ele perdeu os bens, que ele era um homem muito bem, né? Financeiramente. Ele perdeu seus filhos, ele perdeu tudo. E a saúde dele também. E nesse estado dele, apesar dos conflitos que ele teve ali emocional, de questionamentos, ele não deixou de crer em Deus. Ele questionou, ele clamou ao Senhor, ele fez ali as suas orações reclamando para Deus. Para Deus a gente pode reclamar, gente. Deus, ele entende, ele nos entende mais do que os nossos pais biológicos, dos nossos cônjuges, né? Da pessoa que está mais Verdade. próxima a nós. Então, Deus entende como está a sua alma. Por isso que você pode clamar para Ele, você pode chorar diante dele, você pode sorrir diante dele, né? Mas Jó entendeu tudo isso e ele permaneceu. E quando você, se quiser ler o livro de Jó, você vai ver que no final Deus dá para Jó tudo em dobro. Deus honrou a vida de Jó. Mas enquanto também ele passava pelo esse sofrimento, que aparentemente não tinha causa nenhuma, ele continuava orando pelos seus amigos. Ele não deixou de servir ao próximo também, mesmo na sua angústia, na sua dor, porque isso nos traz prazer. Né? Quando a gente faz algo para alguém, a gente tem prazer, a gente é muito mais abençoado do que a gente abençoa. Nós fazendo Verdade. esses vídeos, nós somos tão ministradas que você nem imagina. Então, nós estamos abençoando você e sendo ministrada na nossa alma, no nosso espírito, através de um testemunho, de uma outra aqui, das nossas orações, da nossa conexão. Deus tem abençoado uma amizade aqui, aprofundado a nossa amizade por causa desse canal, e isso é motivo de gratidão. E aí, Tiago 5,13 diz assim: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores.
Então, se você está sofrendo, está triste, ore. Se você está alegre, cante louvores. Porque no momento da Isso. dor, como a gente falou nos outros episódios, nós precisamos acolher, precisamos nos separar, vamos para o deserto, vamos para um lugar ali onde Deus vai estar ministrando em nosso coração, vamos buscar ajuda se for necessário, vamos fazer a nossa parte. Mas se você estiver alegre também, olha, não mede esforço para adorar, para clamar o nome dele. Tão interessante porque você percebe que os Salmos tem vários momentos ali que Davi sofre, mas tem um monte de salmos também ali que ele está só louvando, Verdade. glorificando, cantando louvores, né? E às vezes a gente Exato. precisa disso, a gente não precisa ir para os livros mais difíceis, a gente vai só para adoração, porque talvez seja o seu momento de deixar a sua alma alegre, porque quando ele nos fez, a nossa alma já sabia que a gente tinha sido formado de forma maravilhosa e admirável. Então, minhas queridas, que você tenha recebido de Deus a cura para a sua alma com esses 3 episódios. E se Amém. você está chegando agora, não está entendendo nada, volta lá nos outros. E nós queríamos muito que você falasse aqui para nós. O que que você achou? Né? Se você está vivendo um momento assim, qual é o teu maior desafio? Como que a gente pode ajudar mais a você? Tá certo? Então, meninas, o que mais vocês têm aqui como última dica, ou palavra, ou insight para os nossos queridos? Olha, volte nos outros episódios que você vai entender muito do que a gente está falando. A Márcia falou sobre a fé que vem pela perseverança. Quando você começar o livro de Jó, se você se interessar e quiser saber dessa história, não pare no meio, nem no início. Chegue até o fim, que você vai ver o resultado que deu toda essa dor e sofrimento. Sabe por quê? Deus não deixa que a gente passe por nada para nos humilhar, para nos destruir, para humilhar até pode ser, viu, gente? Porque tem uma rua chamada Deuteronômio 8 que fala que ele leva a gente para lá para nos humilhar e conhecer o que está no nosso coração. Mas, na verdade, não é para ele conhecer, é para você conhecer o que tem no seu coração e ser transformado. Então, deixa eu te dizer, no final, o resultado sempre será positivo. Então, o sofrimento com Jesus traz para a gente peso de glória. Glória para o Pai, glória para o Filho, glória para o Espírito Santo. E Deus nunca vai te dar algo que você não possa suportar. Com a dor que você tiver que passar, Ele vai te dar força e ânimo para você vencer. Então, eu quero fechar com você. No Salmo 34, que a Josi começou com ele, eu quero falar aqui o verso 1, que fala assim: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão, minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem, proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Deus abençoe, até o próximo episódio. E eu queria deixar para vocês um versículo do Salmo que me acompanha a minha vida inteira. É o Salmo 23:1. O Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Se nada Amém. vai te faltar, é porque você tem tudo. E Deus é tudo, tudo. Na angústia, na tristeza, na alegria, na fome, o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Que Deus Amém. abençoe você. Que você, quando desligar hoje, que você seja uma outra pessoa. Amém. Amém. Amém, queridos. Muita coisa boa, muito texto maravilhoso que traz um alívio para a nossa alma. Eu te confesso que eu estou bem leve no final desse terceiro episódio aqui. A gente começa um pouco mais tenso, porque a gente vai falar sobre dor. Deus vai fazendo um tratamento em nós, na nossa vida, na nossa jornada, e é bem assim mesmo. Coisa de poucas horas para as gravações, como você percebeu, nós gravamos um na sequência do outro, porque nós nem gastamos tempo aqui para trocar de roupa, para que realmente não perdesse a conexão do que Deus estava falando. E fizemos isso em pouco tempo para mostrar para você que o processo ele pode ser grande, longo demais, ou ele pode ser pequeno, né? Onde a gente vai realmente ser impactado com o poder de Deus quando a gente abre o nosso coração para ser tratados. Então, que o Senhor continue te abençoando e te guardando. E um grande abraço para você. Um grande beijo na sua bochecha.
Vai, Gratidão, vai, meninas. vai. Deus abençoe.